o rapaz o responsável, que tem uma filha, o próprio, mantém aquilo ali. Vamos retornando. Não. Gislene, tem muita gente aí fora? Vamos buscar todo mundo, Gislene. Tudo bem. Bem, seguindo o nosso roteiro, a gente pede ao Marcos para que tome lugar. Esse é o nosso momento de interação do expositor com o público, né? Então, nós pedimos ao longo da palestra para que fossem feitas algumas perguntas e para que se colocasse algumas dúvidas no papel. E esse é o momento do Marcos responder para a gente. Vamos lá. Como a justiça de Deus considera os nossos pensamentos e ações? O que provoca o arrependimento sincero? Bom, pessoal, como a justiça divina, né, alcança os nossos pensamentos? Nós somos espíritos em evolução, né, como a gente colocou no início, nós aprendemos, né? Nessa caminhada evolutiva, é importante a gente lembrar que nós vamos adquirindo conhecimento e tomando consciência gradativamente, né? A natureza não dá saltos. Então, hoje, com a doutrina espírita, nós já entendemos a importância, né, dos nossos pensamentos. Segundo Emmanuel, o pensamento é matéria, né? E lá na obra de André Luiz, a gente vai ver, na parte da ideoplastia, né, que os nossos pensamentos tomam formas. Então, até eles citam lá um caso, né? Eles estavam observando alguém que estava idealizando a realização de um crime. E aquele pensamento estava todo se formando as cenas do crime, como se eles estivessem então assistindo numa tela. Então, por aí a gente vê a importância dos nossos pensamentos, né? Então, nós somos totalmente transparentes a Deus, né? Ele que nos criou, e mesmo no mundo espiritual nós somos transparentes também, né? Aqui na matéria nós conseguimos muitas vezes ocultar os nossos pensamentos. Às vezes encontramos pessoas, pensamos uma coisa, dizemos uma coisa, mas estamos pensando outra, né? No mundo espiritual isso não é possível. A hora que nós pensarmos, nosso pensamento vai ser capturado, né? Vai ser compreendido pelo nosso interlocutor. Então ali nós estaremos realmente, completamente desnudos, literalmente, né? Então a justiça divina com certeza alcança também, né, os nossos verdadeiros pensamentos. Então por isso que é muito importante nós, como disse Jesus, vigiai e orai. Porque somente por esse mecanismo, né, nós vamos conseguir termos um controle maior sobre os nossos pensamentos. Se nós nos mantivermos vigilantes e em oração, a oração nos coloca em sintonia com o alto, né? E vigilantes, né? Ou seja, atentos. Então, é o conselho que Jesus deu aos discípulos, né? Inclusive ali, né, no Jardim das Oliveiras, quando ele leva para lá Pedro, João e Tiago para orar com ele, naquela noite em que ele seria preso, né? E os discípulos dormem, né? E Jesus os repreende, né? Dizendo: não conseguistes orar comigo, né, nem por uma hora. Então aquilo ali é um ensinamento para todos nós, né? A importância de nós estarmos mais atentos. Nós estamos falando ali, né,
vendo uma passagem com discípulos que viveram com Jesus, né? Viram tudo que viram, não tinham assim, nenhuma dúvida mais com relação ao Cristo, né? E mesmo assim se viram numa situação de fragilidade. Então é importante que nós caminhemos atentos, né? Cuidando dos nossos pensamentos, para que, né, consigamos, né, evitar muitos males, refreando os nossos pensamentos, que muitas vezes são potencializados pela sintonia que nós estabelecemos, né? Então, se os nossos pensamentos se perdem, vagueiam, e perpassam aí por situações que estejam não alinhadas, né, com o pensamento do bem, nós vamos encontrar outras companhias, né, que vão nos auxiliar nas nossas empreitadas, seja do bem, seja do mal, né? Então, e aí a justiça divina, né, com certeza vai se fazer. Não é que Deus está lá, né, esperando que a gente erre. As leis já estão estabelecidas. Então, nós todos estamos submetidos às leis maiores, né? Então, é muito importante que a gente cuide muito bem dos nossos pensamentos. Tudo começa ali, né? Tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente pensa, né? Então, se algum pensamento é um pensamento que não é bom, né, para nós ou para alguém, é muito importante que a gente já redirecione, né, aquele pensamento, para que não venhamos a ter que sofrer as consequências, né? Porque, como a gente viu, nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer, né? Por isso que não basta simplesmente não fazer o mal. A gente fala, mas eu não faço mal para ninguém. E qual é o bem que você faz, né? Porque a cada um segundo as suas obras. Então, o nosso dever é fazer o bem. O Evangelho lá diz, nós precisamos ter uma virtude ativa. Uma virtude inativa não serve de nada, não vai nos levar a lugar nenhum, né? Então, é muito importante que a gente busque ter essa atenção desde o nosso pensamento, né? Ok? Sigamos. Quando acredita que o entendimento sobre as penas futuras estarão pacificadas na maioria de nós, seres humanos? Vai depender de cada um. Não precisa dar data. Não precisa dar data. Não, data não existe, gente, para nada. Às vezes a gente vê essas datas aí que surgem, né? Daqui tanto tempo, daqui tanto tempo. Não tem data para nada. A espiritualidade superior nunca colocou data para nada. Se vocês ouvirem que alguém deu alguma data, não veio de espíritos superiores. Eles não fazem esse tipo de revelação dessa forma, né? Então, o que acontece? Esse momento, né, de nós estarmos assim, em melhores condições em relação às nossas penas futuras, vai se resolvendo a partir do momento que nós conseguimos irmos resolvendo as nossas imperfeições, né? Não é da noite para o dia, mas a gente pode já ir resolvendo algumas delas, né? Então, se nós temos ainda um mau hábito, né, de falar mal das pessoas, ninguém aqui acredita que fale mal de ninguém. A gente precisa se vigiar, porque quando a gente vê, já julgou, já falou, né, já reparou em alguma coisa, né, alguma situação. Então, é isso. Olha, se eu sei que eu ainda transito por aí, eu preciso começar a me observar, né? Porque quando a gente fala do vigiar e orar, lá no Evangelho de Marcos, ele coloca um outro verbo antes. Ele diz, olhai, vigiai e orai. Então, a gente precisa observar, mas observar para ajudar. Não é observar para comentar, observar para criticar, né? Emmanuel diz, né, que a nossa única preocupação com o próximo seja para ajudar.
Se a gente ficar cuidando da vida dos outros só para, né, dar palpite, para dar nossas opiniões, aí a gente vai estar adiando, né, essa nossa resolução junto às consequências daquilo que nós fazemos. Né? Mas é um passo de cada vez, é no dia a dia. Né? Às vezes a gente fica pensando em grandes transformações, né? A transformação é no dia a dia, cada dia a gente ser um pouco melhor do que no dia anterior. Né? E, sobretudo, a gente, principalmente com aquelas pessoas que são mais difíceis para nós, né? Que são os nossos, às vezes, desafios. Às vezes é aquele chefe que é ríspido, às vezes é com aquela pessoa que não nos compreende. Né? Essas pessoas que nós busquemos ter para com elas um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão. Né? Porque assim como nós precisamos também da compreensão dos outros, eles também precisam. Né? E muitas vezes a gente não conhece a pessoa, a gente acha que conhece, mas não conhece. Né? A pessoa pode estar passando por uma situação que nós não sabemos, nós não conhecemos. Né? Então, se a gente conseguir ter por essas pessoas um pensamento bom, fazermos uma prece, né? Sermos assim prestativos, né? É difícil, mas é o caminho. A gente sabe que está lá no Evangelho, amai os vossos inimigos. É lá que a gente tem que chegar. Né? Não é continuar fazendo mais do mesmo. Né? A gente precisa avançar. E a gente tem aqui uma última pergunta, ela não está diretamente relacionada ao tema, mas em respeito a todos que fizeram as perguntas, vamos colocar aqui. Na verdade, é uma sugestão de um projeto para que a FEB faça com que os médiums sejam mais respeitados. Essa pessoa diz que os médiums ainda são tidos como loucos, né, pela sociedade, por parte da sociedade, pelos profissionais de saúde. Fica livre para comentar. Vamos lá, né? Bom, com relação à FEB especificamente, né, a gente, é sempre bom a gente gosta muito de vir na casa espírita. Eu não sei se é porque, às vezes, na FEB a gente se sente um pouco distante, né, da casa espírita. Assim, apesar que lá é uma casa espírita também, nós temos atividades de centro espírita lá, não todas como vocês têm aqui, né, mas várias atividades sim. Mas uma coisa importante para a gente colocar é que a FEB ela é uma instituição orientadora. Né? Ela não estabelece regras e nem impõe nada a nenhuma casa espírita. Todas as casas espíritas têm a liberdade, né, de seguir, de fazer as suas atividades com total liberdade. Então não existe hierarquia. Né? A FEB, embora ela seja chamada assim, não é o Vaticano do Espiritismo. Né? Mas às vezes a gente é considerado assim. Não tem hierarquia, tudo é sugerido, todos os manuais, todos os materiais, né? Tudo que tem, que é disponibilizado, a título de sugestão, e pode ser que tenha coisas muito melhores, e com certeza tem, em muitas casas espíritas, em muitas instituições. Né? Então, quando a gente vê uma colocação dessa, eu vejo assim, que os médiuns, eles vão ser respeitados a partir do que eles desenvolvem. Né? A gente não vai conseguir tirar do coração das pessoas o preconceito, a má vontade, né? Porque esse é um processo individual de cada pessoa, elas é que vão precisar fazer essa transformação. Né? Assim, o que a gente observa é que, assim como existem esses que consideram os médiuns, né, ainda pessoas, vamos chamar assim, esquisitas, né? Às vezes a gente ouve essa expressão, mas também a gente vê que existe também muitas outras que já respeitam mais. Por exemplo, no meio médico científico,
A glândula pineal, que é a glândula, né, da nossa ligação com o mundo espiritual, que está bem colocada na epífise, na obra de André Luiz, ela era considerada pela ciência como uma glândula vestigial, algo que o nosso desenvolvimento físico eliminaria mais algum tempo, por ela ser uma glândula sem função. Né? Até que, né, isso não é o que a doutrina espírita sempre disse. Né? Lá na década de 40, André Luiz já trouxe essa informação de que ela é uma glândula essencial para o nosso equilíbrio e ela é a glândula que faz toda a interface, então, da influência da comunicação do mundo espiritual com o corpo físico. E é por ali que a gente compreende o quanto que o nosso estado psíquico influi no nosso corpo físico. Né? Tanto nos bons fluidos, como também nos fluidos deletérios, né? Nos trazendo dificuldades no corpo físico, somatizando doenças. Né? Aí o que ocorre? A própria ciência hoje já descobriu que a glândula pineal, ela não só não é vestigial, como é ela controladora de todas as outras glândulas do nosso corpo humano. Então, ela que era completamente desprezada pela ciência, hoje, no mundo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é a glândula que tem o maior, é o estudo que tem o maior número de artigos científicos no mundo. Não tem nenhum outro assunto na medicina que tenha mais artigos científicos do que essa glândula. Então a gente vê que essa questão está sendo superada. Né? E essa questão da mediunidade, ocorre em todo o planeta. Né? Então, assim, é importante, agora é claro, o médium precisa também, né, fazer um trabalho sério, né? Cuidar, né, muito para que não se deixe ser levado pela vaidade. Nós que somos, né, às vezes participantes ali da reunião mediúnica, não façamos comentários que possam desequilibrar aquele médium, porque às vezes existem muitas casas, acredito que não seja o caso aqui, porque pela organização dessa casa a gente tem certeza, né, de que tem essa prática aqui, mas a gente sabe que a maioria das casas espíritas são casas pequenas, né? E em muitas casas pequenas, o médium ele é endeusado, né? Ele é considerado assim uma pessoa especial dentro da casa, né? E isso não é bom nem para a casa, nem para a causa, nem para o médium e nem para ninguém, né? Porque incute, inflama a vaidade, o ego. Há muitos médiums se perdendo por conta disso, né? Infelizmente. Mas é um processo, né? Que depois, claro, todo mundo vai reencontrar o seu caminho novamente. Mas é importante que a gente busque, né, tratar da mediunidade como uma coisa séria, como está lá em O Livro dos Médiuns, né? Tratar dela santamente, como diz Kardec, porque é realmente um recurso muito importante. Assim como temos as nossas mazelas aqui na Terra, né, no mundo espiritual, a população é 2 vezes a nossa aqui, né? Então, imagine lá também quantas dificuldades e a importância das reuniões mediúnicas para o esclarecimento, né? E também não só para o esclarecimento dos espíritos, mas para o esclarecimento dos encarnados também. Né? Então, porque aquilo que está sendo orientado ali por o espírito serve para todo o grupo mediúnico. Então, são orientações válidas para todos. Né? Perfeito. Muito obrigado, Marcos. Agradecemos mais uma vez, em nome da casa, em nome do GAEB. E também, em nome da casa, nos colocamos à disposição. O GAEB continua de portas abertas, que essa tenha sido a primeira vez de várias outras que se seguirão. Agora que eu aprendi o caminho, agora eu vim sempre. Mas eu queria também agradecer muito, né, o convite a todos vocês, né, que por essa oportunidade aqui de estarmos juntos. E queria também dizer que a FEB também está de portas abertas, viu, pessoal? E caso
surja, né, alguma situação, não deixem que às vezes a primeira impressão seja que fique. Essa semana mesmo eu encontrei um conhecido que disse que foi à FEB, mas ele acho que tinha uma expectativa diferente. Ele não é espírita, ele tinha uma expectativa diferente e não sei, ele passou pelo atendimento fraterno e não sei se o que falaram para ele, talvez ele não tenha assimilado, ou se talvez o atendimento não tenha sido um pouco mais feliz, né, naquele momento. Mas fato é que a gente conseguiu desfazer com ele aquela impressão. Inclusive ele vai ingressar agora nos estudos lá, ele e a esposa, a partir dessa semana agora aqui, logo depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas, a gente retoma os estudos na FEB, né? Então ele vai ter a oportunidade de participar lá. E fica também convite para todos. A FEB é nossa, viu, gente? A FEB é a casa de todos nós, todos os espíritas, e assim, busquem. Essa integração é muito importante, né? Para que a gente possa ter um movimento espírita cada vez mais unido, né? Porque, como dizia Kardec, como disse Kardec, a união dos espíritas, né? Isso está lá em O Livro dos Médiuns, falando sobre reuniões mediúnicas também, é que vai fazer com que nós, né, mantenhamos a nossa, né, doutrina isenta, né, de desvios, de misturas, de confusões, né, que a gente possa realmente nos emanarmos cada vez mais em torno desse propósito. Né? Obrigado. Esse livro, posso abrir ele? Pode. Os 5 volumes da podcast não estão num só volume. Num só volume. Excelente. Estamos caminhando para o nosso encerramento e teremos mais um momento da Conceição. Né? Mais um momento de deixar todo mundo aqui surpreso, né? E muito feliz com mais uma apresentação. Conceição, se antes da apresentação você quiser fazer a divulgação sobre o clube de leitura, o projeto, né? A casa nos deu a oportunidade da gente poder divulgar um encontro online que acontece todas as segundas-feiras, de 19h30 às 20h30. Esse encontro online é promovido pela área de arte da Federação Espírita do Distrito Federal desde 2022 e se chama Café com Poesia, um momento descontraído e divertido para ler, refletir e conversar sobre os poemas da cultura e literatura espírita e espiritualista. E aí eu aproveito até para divulgar o que vai ser nesta segunda-feira. A gente procura associar os poemas com as temáticas do mês desde o ano passado. E como nós estamos na semana do Carnaval, pegamos muitos poemas, inclusive da obra Parnaso de Antunes, uma obra incrível, que aprofunda todas as temáticas que nós encontramos na doutrina espírita, né? E nós vamos explorar o poema de Augusto dos Anjos, que se chama Aos Fracos da Vontade. Como é que a gente faz esse momento online, né? A gente disponibiliza um link, né, via Google,
para aqueles que se inscrevem. Então, aqueles que tiverem interesse, podem acessar as redes sociais da FEDEV, né? O Instagram em especial, aí tem um formulário, vem.fedef.org.br/café com poesia, tudo junto, e se inscrever. Aí a gente caminha o link para que a pessoa possa participar. Não é um estudo de poesia, é realmente um momento descontraído onde a gente tem a possibilidade de, com base na poesia lida, cada um expor o seu entendimento. E a proposta é desmistificar que ler poesia tem que ser acadêmico para poder entender de poesia. Não. A gente quer exatamente desmistificar isto. E aí, cada um expõe o que entendeu do poema. Fica a palavra franqueada. E a gente vai buscando esclarecer. No dicionário, um termo aqui, outro ali. Alguém que tenha algum conhecimento aprofundado em determinada questão que o poema aborde também pode expor, mas a gente deixa todos muito à vontade, porque o propósito do poema é tocar o coração, é a fala da emoção e do sentimento, né, iluminada pela razão, no caso em especial da doutrina espírita. Então fica o convite, café com poesia. E nesta segunda, dia 3 de março, nós vamos explorar o poema de Augusto dos Anjos, Aos Fracos da Vontade, que está nessa obra Parnaso de Além Túmulo. Obrigada pela oportunidade de divulgar para vocês este, este encontro. Né? Se não puder participar todas as segundas, só eventualmente também não tem problema. Né? Mas a gente vê que a poesia amplia a nossa percepção, o nosso entendimento, em torno, inclusive, do próprio conhecimento da doutrina espírita, à medida que a gente vai lendo, se aprofundando, estudando. E é importante lembrar, né, que a primeira, eu considero o Parnaso de Além Túmulo a recodificação da doutrina espírita por meio da poesia. Né? E existe uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado de Alexandre Caroli, que não é espírita, que ele explora essa análise do Parnaso de Além Túmulo. Né? Fica aí a oportunidade para a gente se aprofundar. Vamos lá. Eu separei também, para esse nosso momento final, 2 poemas que estão no Parnaso e que já foram, inclusive, musicados. O primeiro é um soneto do espírito Alto de Souza, em que ela nos convida a uma profunda reflexão e a oração. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção.
poema é do Espírito João de Deus, que dá o nome à obra, Parnaso de Aventura. Parnaso de Aventura. Além do túmulo, o Espírito ainda canta. Seus ideais de paz, amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria, pura e santa. Dessa castalha repleta de harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e a terra toda inunda de esplendor hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Obrigada pelo carinho. Mais um momento, né, de emoção muito bacana e que de alguma forma já nos prepara para a prece. Convidamos agora a Rosete e fará a nossa prece final do dia de hoje. Nosso fraternal boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos assim à nossa prece. Busquemos nesse instante o Mestre Jesus, que é o Mestre por excelência, que é o ser mais perfeito que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, colocou em nosso caminho. A esse Cristo amoroso e bom, que nós buscamos neste instante e externamos a nossa gratidão pelo encontro da noite de hoje, pelas bênçãos aqui recebidas, pelos conhecimentos auríveis, que possamos todos nós refletir cada dia mais diante de nossas ações, para que venham assim contribuir da melhor forma diante das penas futuras que cada um de nós certamente um dia estaremos diante desse tribunal de nossa consciência. Que possamos cada dia construir a paz dentro de nós, compreendendo que a paz não é a indolência do corpo, mas a alegria e a saúde do espírito. Que possamos cada dia também poder contribuir para com a paz ao outro, conquistando a nossa felicidade, e que seja ela a nossa felicidade de agora, proporcional ao bem-estar que causamos, que proporcionamos aos nossos semelhantes. Assim, com os pensamentos elevados ao alto, nós pedimos a permissão para encerrar o nosso encontro, rendendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e criaturas de boa vontade. E que assim seja. Agradecemos a presença de todos e relembrando que amanhã o nosso dia começa às 8h30. Estão todos convidados.